A partir do momento que você viaja para uma empresa, você está trabalhando 24 horas por dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Imaginando. Seguindo aqui com as minhas histórias da vida do trabalhador CLT. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre o momento de faculdade, o momento da depressão, né, que tem tudo a ver com a questão de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, que alguns conseguem, outros não conseguem. Então por isso que eu acabei colocando junto nessa playlist. Nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre o que aconteceu após esses eventos. Após eu ter trancado a faculdade, se eu não me engano, logo depois eu perdi o emprego de porteiro. Se eu não me engano foi essa sequência, eu tranquei e logo depois eu perdi o emprego, alguma coisa assim, né? Não lembro a sequência exata dos eventos, foi meio traumatizante, então eu meio que devo ter apagado alguns detalhes da história, mas enfim, da minha cabeça. Eu fiquei algum tempo parado de novo, mas aí as contas já estavam num ponto onde não dava para ficar parado mais. Aí foi que eu tive que explorar uma nova área, um novo segmento por livre e espontânea pressão, que é a área de manutenções de ar-condicionado. Como as coisas não estavam boas em nenhum aspecto. Meu pai conhecia o dono de uma empresa que presta esse tipo de serviço e acabei tendo que tentar. Claro, eu já vou deixar bem claro que não era para mim esse ramo, porque entra muito na questão que dos 4 anos que eu fiquei desempregado, entra naquela questão do que você quer se submeter, né? O que você está disposto a se submeter na questão do que você vai receber em troca de salário, né? Eu, por diversas limitações, uma delas era a questão de eu não querer viajar. Eu não estava disposto a viajar perante nenhuma empresa, não exclusiva dessa no caso, mas como eu tenho o meu hobby, minha vida fora do trabalho, o fator de ter que viajar, você literalmente está se dedicando a uma empresa 24 horas por dia, porque a partir do momento que você não está em sua residência, você sim está trabalhando. Ai, André, mas eu estou no hotel descansando, dormindo. Não, você está trabalhando, meu filho, você não está na sua casa. A partir do momento que você viaja para uma empresa, você está trabalhando 24 horas por dia. Enfiem isso nas suas cabeças. Se uma empresa te propõe para você viajar, seja para inauguração de loja, seja para fazer qualquer coisa em outra loja ou outro segmento, você está trabalhando para uma empresa. Você só deixa de trabalhar de fato quando você está em sua casa. Dito isso, já vi que isso seria um grande problema, porque nesse segmento de ar-condicionado, normalmente as empresas viajam o Brasil todo, em alguns casos, que presta serviços para grandes corporações, para grandes empresas. E nisso você tem que viajar, mas eu não queria. E isso foi um problema muito sério, porque rapidamente eu vi que esse tipo de ramo não era para mim. Então foi uma experiência bem traumatizante, foi uma das mais traumatizantes que eu tive. Porém, nesses 4 meses que eu fiquei nessa empresa, eu passei por muita experiência ruim, eu estava muito frágil psicologicamente, então qualquer coisinha torta que falavam pra mim, eu me derramava em lágrimas porque eu estava destruído emocionalmente nessa época, mas ao mesmo tempo foi de grandíssimo aprendizado. Hoje eu considero o dono uma pessoa muito importante, o dono dessa empresa de ar-condicionado, porque graças a ele ter me ofertado trabalhar na empresa dele e ter passado por tantas experiências ruins, eu pude amadurecer muito. Lógico, as experiências ruins não era por culpa dele ou da empresa dele, é porque aquele ramo, aquele segmento não é pra mim, não me apetecia. Então, eu não tenho raiva do dono nem da empresa qual eu tentei trabalhar. Pelo contrário, eu tenho muito a agradecer. Parece irônico falando, né? Mas eu tenho muito que agradecer mesmo. Porque graças a essa experiência de apenas 4 meses, cara, isso ajudou eu moldar meu caráter de uma forma absurda em muito pouco tempo. Graças a isso eu pude me encontrar um pouco na vida. Uma observação interessante dessa época, que foi bem no momento uma observação interessante, esse momento que eu prestei esse serviço foi bem na época do auxílio emergencial. Então, por eu morar ainda com meus pais nessa época, eu pude me dar o luxo de pegar esse auxílio e junto com um acerto de 4 meses que eu tinha, foi onde eu comprei meu PC Gamer que eu uso hoje para fazer meus vídeos, para gravar, fazer live, fazer as coisas, edição de vídeo. É hoje essa máquina que está aqui. Lógico, por ainda morar com meus pais, foi onde eu pude dar eu pude me dar esse luxo de ter arriscado essa proposta. E junto nessa época eu tinha prestado algumas provas para alguns concursos, que uma delas eu perdi a oportunidade única por justamente estar trabalhando nessa empresa de ar-condicionado, porque ironicamente, aonde seria efetuada a prova prática, a segunda etapa dessa prova, era bem onde eu estava alocado para trabalhar. Só que aí entra mais uma lição de vida, né? Você nunca deve sacrificar nada pelo bem de nenhuma empresa. Você não sacrifique nada que possa te auxiliar ou te beneficiar para uma outra empresa, para qualquer empresa.
Porque o que acontece? Como eu prestava serviços nessa unidade onde eu estava, tinha dias que não tinha serviço a tarde toda, eu ficava à toa no celular, só que, ironicamente, bem no momento que iria ser a prova, houve uma ocorrência que eu fui atender. Só que qual que era o certo a ter sido feito? O que eu deveria ter feito? Era eu mais um parceiro, deveria ter deixado ele ir efetuar o trabalho e me preocupar com o meu, não me preocupar com a empresa. Só que esse meu lado de querer sempre fazer as coisas direito, eu optei por lá ver rapidamente para depois ir efetuar a prova. Só que como é um processo seletivo, não tem essa. Se você atrasar, atrasou, eles não vão te dar uma segunda chance. Dito e feito. Quando a gente acabou de ver a ocorrência, fui tentar achar o local da prova. Por o prédio ser muito grande, as pessoas não sabiam de todas as informações de todo mundo. Cada um cuidava do seu posto ali e só. E eu não sabia onde que eu tinha que pegar a informação do local exato da prova. Eu conhecia aquele prédio de cima a baixo de tanto andar dentro dele, mas eu não sabia onde seria efetuada a prova. Nisso, fui perguntando para um, perguntando para outro, fizeram andar por 10, 15 minutos, resultando no atraso, sendo que eu fiquei lá na merda do prédio o dia inteiro e não deixaram eu fazer a prova prática para me qualificar. Sendo que era uma prova fácil, que era só de mexer numa paleteira, saber o que era pallet, o que era paleteira, isso eu sei. Né? Quem que não sabe, quem que trabalha no mercado sabe o que é um pallet, uma paleteira. Tava certo de eu passar, eu tinha certeza, eu tinha plena convicção de que eu ia passar. E eu perdi a prova por querer me dedicar a algo que não iria me agregar em nada. É que legal. Fica aí mais uma lição aprendida, né? Foi um trauma muito grande, foi um momento de sofrimento assim que eu mais sofri na vida, foi esse momento, foi um negócio assim que eu não desejo pra ninguém, eu queria pular de uma ponte assim que eu visse na frente, se tivesse um abismo ali naquele momento eu teria pulado, porque foi um choque assim absurdo, cara, foi muito ridículo aquele dia. Foi tão traumatizante que eu só tô lembrando dele agora gravando esse vídeo porque eu quero apagar ele da existência da minha vida. Aí entra numa questão muito pessoal, né? Ser CLT, ser autônomo, né? O que é melhor, o que é pior? Eu, pessoalmente, priorizo e prefiro muito mais o autônomo. Eu sei das dificuldades, sei que não é fácil. Eu tenho pessoas próximas a mim que são autônomos, meu pai, minha cunhada, meu sogro são autônomos. E eu sei das dificuldades que é. Porém, entretanto, todavia, você trabalha para você. Se você trabalha 24 horas por dia, se você trabalha 12, trabalha 6, trabalha 8, trabalha 10, qualquer se você trabalha meia hora, você está trabalhando para prover algo, melhoria para você. Ao contrário de um CLT, que a gente trabalha por hora, não por produtividade, que volta no começo da série que eu falei que quanto mais você trabalha, mais trabalharás e menos ganharás. Você está entendendo o porquê dessa analogia? A média de trabalho é de 8 a 9 horas, né? Eu falo 9 horas, oficialmente perante a lei é 8, mas vamos pôr o horário de almoço junto, porque no horário do almoço, como eu já disse em outro vídeo, você não sai de casa. Então você está 9 horas dentro de um prédio, independente do comércio, do escritório, que seja, 44 horas semanais, correto? No Brasil, pelo menos. Ridículo, eu já falei isso, mas né, vale reforçar. Se você trabalha esse tempo todo e a demanda do serviço é aumentada, vamos ao comércio que é onde eu conheço, 5 caminhões para você descarregar nesse dia, o seu salário vai manter, né? Vai seguir normal, seus R$1.000 e poucos aí de salário, mas se chega a 15 caminhões no mesmo dia, no mesmo período, o seu salário não vai subir, vai se manter. Então já começa a falha aí. Por isso que eu, apesar dos pesares e de todas as dificuldades, eu ainda sou muito mais favorável à autonomia. Tanto é que não é à toa que eu tô aqui gravando um vídeo na esperança de que um dia isso possa me render o mínimo. Que renda R$2.000, R$3.000. Eu não preciso ganhar milhões no YouTube. Eu não quero... Ótimo, não vou negar se acontecer. Eu vou achar lindo, maravilhoso. Vou poder tocar os vários projetos que eu tenho na minha cabeça. Mas se eu conseguisse ganhar os seus R$1.500, R$2.000, com um pouco de sorte até R$3.000 na internet, cara, eu já poderia me dedicar o tempo todo aqui. Se eu tivesse esse salário fixo, né, no mínimo, pelo menos por mês. Eu sei que a internet é volátil, tem mês que vai mais, tem mês que vai menos, eu sei disso, tá? Relaxa. Mas ainda assim, eu optaria muito, assim, sem pensar duas vezes, tá ligado? Pra mim é muito melhor, pra mim, o que eu acredito pra minhas ideologias, sabe? Então, quando eu vejo alguém que consegue fazer o seu próprio negócio, por mais simples que seja vender um espetinho de carne, seja fazer algum tratamento, tipo, seja psicólogo, consultor de alguma coisa, sei lá, autonomia, filho. Autonomia pra mim é o caminho. Eu sou a favor, eu sempre incentivo quem tem um sonho, quem quer ou tem a oportunidade de fazer, eu sempre estimulo positivamente essa pessoa a seguir com essa sua ideia e acreditar nela. Bom, após esse ocorrido todo, né, voltando aqui para os acontecimentos. Além de eu ter perdido essa prova que estava na cara do gol, eu tinha prestado mais uma prova que eu tinha passado. E por acreditar que eu ia ser chamado, por ter ficado numa colocação ok,
Eu pedi as contas da empresa que eu estava, porque não estava me fazendo bem, acreditando que ia ser chamado. Por isso também que eu arrisquei comprar o computador nessa época, porque eu estava convicto que eu seria chamado na outra prova que eu prestei. E adivinha só, não chamaram. E aí alguns poucos meses se passaram aí que eu trombei com o primeiro amigo lá, o Gustavo, que eu mencionei no primeiro vídeo, que trabalhou comigo na primeira empresa. Eu trombei com ele perto de casa, em outro mercado que ele estava trabalhando. E aí que ele me indicou uma outra empresa de um ramo novo, que é o ramo de utilidades, que eu vou entrar mais aprofundadamente no próximo vídeo. E aí ele me indicou falando que o pessoal tinha anunciado que precisava de repositor, de estoquista, de operador de caixa e tal. E eu fui lá, né, tinha que fazer. Eu falei, bom, vou expandir a área, né, vou tentar, vou arriscar. Mas bom, vamos pro estoque dessa vez oficialmente, né? E foi aí que eu tentei. Mas no próximo vídeo eu vou contar pra vocês que eu descobri esse novo ramo que eu não sabia que existia. Ele sempre existiu, estava sempre na nossa cara, mas eu não sabia que tinha um nome próprio, né? Que é o ramo de utilidades. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui. O arquivo bruto já está passando dos 15 minutos. E a lição desse vídeo vai ficar a seguinte: não se submeta àquilo que você não está se sentindo bem. Por mais que você tenha as necessidades de precisar se alimentar, de precisar pagar aluguel, precisar pagar conta, cuidado com aquilo que você vai se submeter a fazer, porque muitas vezes você pode adoecer e esse preço pode ser cobrado muito mais caro que seu aluguel. Então tomem cuidado a se ofertarem para qualquer coisa. Isso pode ser um problema muito sério no futuro para você. Claro que, como eu sei, né, existem situações e situações, né, mães solteiras, pais de família que precisam alimentar a esposa e um ou dois, três filhos às vezes. Eu sei que é difícil, gente. Mas tomem cuidado, não aceitem qualquer coisa, porque o capitalismo é cruel e somos totalmente descartáveis perante o capitalismo. Não temos valor algum. Fica aí a lição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo com o que você se identificou. Se não for inscrito ainda, se inscreva, dê aquele apoio no canal, compartilhe nas redes sociais, no WhatsApp principalmente. Compartilhe com seus amigos que se identificaram com essa situação. Conto muito com a ajuda de todos. Um beijo na bunda e a gente se vê no próximo vídeo. Aquele recadinho secreto no final do vídeo que, como eu disse, quanto mais você trabalha, mais trabalharás, né? A gente ganha por hora, não por produção. Toda essa riqueza é gerada pela gente. Assim que a Revolução Socialista chegar, essa riqueza que é gerada por nós trabalhadores será nossa, não deles.